tarde! Boa tarde! Mais um café com expansão. Vamos ajeitar aqui para nós duas aparecermos. Acho que agora dá, né? Agora vai. Vamos introduzir então? Sim, hoje a gente vai falar um pouco sobre dores nas costas, especificamente dor em todo o centro da coluna. Os alunos de yoga têm relatado bastante as dores, né? E as emoções que estão por trás disso, como liberar isso, não só no sentido físico, né? Como o yoga ajuda, mas também no sentido emocional. Por isso a Luana está aqui para falar das barras, que às vezes é coisa inconsciente que vem aí e a gente não percebe, então quando vê o corpo já manifestou tudo, assim, né? Então falaremos um pouquinho sobre isso. O pessoal está chegando aí, vamos esperar aguardar. E é isso. Eu sou a Gabriela, né? Para quem não sabe, professora de yoga também aqui na Casa Expansão, uma das proprietárias também. E eu apareço um pouco em live e hoje eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Então, se alguém também tiver dúvida, curiosidade, pode perguntar por aqui. E é legal a gente trazer, né, esse tema das dores nas costas, porque as dores nas costas ela pode ser por diversos motivos, né? Geralmente é por uma falta de fortalecimento muscular, né? Mas pode ser também por algum desvio, alguma coisa na estrutura óssea. E como tem essa questão muscular, nessa falta de fortalecimento, e a gente está bem vindo de uma pandemia que está há muito tempo, e ficou muito tempo fechado, então as academias fechadas, a gente começou a ficar sedentário, muita gente ganhou peso, né? É uma delas. A gente ganhou peso. Que mais? Home office. E a gente não tem, né, muitas vezes um lugar adequado para ficar trabalhando no computador ali em casa. Às vezes a gente senta tudo torto, né? Porque faz uma adaptação ali. Então isso com certeza influenciou muito na saúde da nossa coluna, né? E traz um pouquinho, Gabi, pra gente como que funciona isso. Então, geralmente a coluna, ela tem essa forma curvadinha, né? Justamente para ser como se fosse um efeito de mola mesmo, né? Então, quando você dá um salto, bate o pé no chão, esse impacto é esse efeito mola que a gente percebe que a coluna se ajusta justamente para não machucar. Mas, como nós todos não somos perfeitos, né? A gente tem várias questões aí. Tem gente que tem muita curvatura na lombar, que é hiperlordose, isso também prejudica a nossa postura e também dói, né? E tem gente também que é meio retinho, assim, não tem muita curvatura, o que também pode levar a ter dor e ter até protusão, hernia de disco e tudo mais. E a gente percebe que com muito estresse, muito cansaço, muita correria, pandemia, trabalhar sentado, às vezes a gente fica todo curvado ali ou tá no celular, a coluna vai densificando. Fisicamente, além da densificação, a gente desenvolve muitas disfunções musculares. Então, o que é densificação? Densificação é contração muscular, nódulo, aqueles nozinhos no músculo, que a gente sente que fica contraído, enrijecido, torcido, né? Que o músculo é como se fosse o campo de proteção, né? Ele que protege a gente. Se a gente não tivesse fortalecimento no músculo, a gente pode ter problemas maiores, né? Então, o músculo, ele machuca, mas ainda bem que é um músculo, né? Para não ficar mais grave. Então, ele é essa capa de proteção aí do nosso corpo. E, devido à pandemia e devido a muitas outras questões emocionais que as pessoas têm relatado, que tem acontecido, não só por causa da pandemia, né? Também sobre correria e tudo mais, a gente percebeu que as dores da coluna se intensificaram. E percebemos que quando liberamos, a liberação é sempre a mesma, porém o que somatiza isso, o que intensifica essa dor é a nossa mente. Então às vezes a pessoa que trabalha muito tempo sentada tem uma dor, eu vou lá e libero ela, mas a vida dela tá perfeita. Eu libero ela. Da mesma forma que eu libero a pessoa que está emocionalmente mal, né? Desequilibrado, com muitas questões emocionais, energeticamente também, eu libero da mesma forma. Então, fisicamente, a proporção acaba até sendo a mesma. Mas para uma, a dor é 3 vezes maior do que a outra por conta do emocional. Quando a gente leva as emoções para dentro da gente, a gente não libera de nenhuma forma, não tem acesso, consciência, para prevenir ou liberar já na mente, com as ferramentas energéticas, por exemplo, o corpo já avisa.
E o músculo que é muito importante no nosso corpo, principalmente na coluna, né? É o trapézio, que ele pega do início do pescoço e vai até praticamente o meio das costas. E o trapézio, a gente sempre costuma dizer que ele é o músculo que carrega o mundo nas costas. Quando a gente libera esse músculo, a gente percebe que a gente fica só com o que é nosso, fica muito mais leve. E tudo que vai juntando vai densificando. Então a gente vê as pessoas corcunda, com dor, percebe que esse músculo aqui, né, o ECOM, esternocleidomastoide, este músculo aqui encurta, então a gente vai ficando assim e curvado para frente. E aí vem muita dor. Quando você vai conversar com a pessoa, para além de muita dor, você vê que tem preocupação, estresse, final de relacionamento, final de emprego, morando tudo junto, né, em pandemia forte, moramos todos juntos agora que está liberando. Muitas questões, né, que tá financeira pegando para todo mundo por conta de, né, tudo tá muito caro agora aqui no Brasil, pelo menos, né? Então as pessoas vão criando muito isso. Então chega as pessoas não, né, vai criando muitas dessas coisas e a gente percebe que as pessoas não olham e as pessoas chegam aqui já relatando depressão, síndrome do pânico, umas questões mais graves emocionais que o corpo responde a isso e a dor é 3 vezes maior. Por isso que as práticas de yoga auxiliam nessa liberação, principalmente sessão de yoga terapia, que é um atendimento focado para a pessoa, onde a gente libera isso e mostra onde está o ponto, para a pessoa ter consciência, ó, aqui somatiza, liberei, agora você pode prevenir. Mas mais fundo do que isso, às vezes questões de infância, questões com a família, e por isso tem Theta Healing, barra de Axis, registros, né, outras ferramentas energéticas que auxiliam você a perceber isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas e o tanto de relato que tem sobre isso. A pessoa chega relatando a dor e aí eu não consigo muito ajudar com o físico, a gente vai para o emocional, percebo bem, mas percebe que libera bastante, a pessoa compreende bem, mas aí a gente percebe que o buraco é mais embaixo. Então, para não chegar nesse nível de medicação, de ter um tratamento mais profundo, as meninas, né, a Lúcia está aqui hoje, mas tem a Nath, tem a Ingrid, que vão com essas ferramentas, tem o Rafa também com a acupuntura, né, que vão mais fundo na questão para ver, ó, isso aqui tá ligado ao seu pai, sei lá, a sua infância, e a gente previne. Então a gente percebe que a pandemia não causou isso, ela só foi mais um gatilho bem forte para abrir tudo que já vinha bem antes, muito antes, na vida de cada um, né, de perceber com mais consciência, assim. Então, se eu não quiser falar um pouquinho de como é liberado isso, é interessante também, mas saibam que a gente consegue tratar, consegue auxiliar, a gente só manda para médico mesmo, quando não tem solução mesmo, mas é possível. E a gente está falando disso porque é muito importante ter consciência do próprio corpo, como anda, como corre, caminha, dorme, né, como senta para trabalhar, estar presente, né? Por isso a gente também faz práticas de meditação por isso. Enquanto eu estou presente, tendo consciência do meu corpo, para tratar o que eu já tenho e prevenir o que pode vir a ter, né? Chega um ponto no yoga que você fala, nossa, já ia manifestar uma dor aqui porque eu estou sentindo estresse. Não vou, você já previne. O yoga também é uma prática de prevenção, né? Mas é muito importante ter esse tratamento com a coluna porque ela é a base de tudo. Tem diversos problemas na coluna e as dores são milhares. Então, a gente costuma dizer que quem não tem dor na coluna um dia vai ter, mas isso pode ser prevenido porque ela é a base de tudo mesmo, né? Pode falar, Lu. Você engatou a primeira, se não terceira, quarta, quinta. Eu falo pra você. Bom, pra gente é muito fácil, né, falar do aspecto emocional numa coisa física. Porque a gente trabalha isso, né? A gente trabalha com as terapias complementares, integrativas, holísticas, que tem essa função de associar a questão física, emocional, psicológica, mental, ali, espiritual, energética. A gente engloba tudo isso, porque a gente considera o ser humano como um todo, né? Ambiental, enfim. Mas, às vezes, para as pessoas que não têm conhecimento, né, que estão aí assistindo, é difícil entender. Ai, como que, sei lá, o meu trabalho pode interferir na minha coluna? E uma coisa muito simples quantas vezes, né, quem de vocês uma vez já passou por um estresse muito grande e começou a doer, muito assim, né? Deu uma tensionada, você falou, gente, que coisa louca, eu me irritei com isso e meu corpo travou. Então é isso, né? É o corpo sentindo algo que é emocional, que tá ali no nível da preocupação, enfim, num desequilíbrio
de alguma forma. Então, nesse sentido, a gente sabe que o estresse é muito mais fácil trazer isso do estresse, mas diversas coisas podem influenciar de alguma forma. Ai, falar benzinho para as pessoas. Oi, turminha, tá entrando aqui. Temos diversos professores de yoga aqui também, se quiser contribuir. Marina, Matheus, tudo professor de yoga. Vamos falar, vamos escrever, que eu tô vendo vocês aqui. Então, a questão da coluna, ela é um todo, né? Como a Gabi falou, a coluna é a nossa base, é a nossa estrutura, né? O nosso esqueleto é a nossa estrutura. E se a gente for aprofundar nas questões, né, mais do mental, do emocional, a pessoa que ela tem um fortalecimento, uma boa estrutura óssea, é porque ela tem uma boa estrutura familiar. Né? Pessoas que têm problemas ósseos geralmente têm alguma coisa enfraquecida na questão da estrutura familiar, porque é a base do nosso corpo, não tem como, e tudo está associado, né? Então a coluna, ela é muito a nossa estrutura, o que nos faz andar, né? Por mais que a gente ache que é a perna, mas quem dá a estrutura ali é a coluna, né? E a forma como você anda também. Então, às vezes a gente compensa lados da coluna, eu tô andando errado, tá, mas é um desvio que você tem na coluna, muitas vezes, né? Da mesma forma que se você tiver, por exemplo, encurtamento ósseo, na perna, ligamentar e tal, você pode ter alguma coisa na questão da coluna. Então, tá tudo ligado. Uma coisa é muito importante para outra. E é muito legal, assim, porque, lógico, cada pessoa é uma pessoa e a gente, né, não vai generalizar e falar que é tudo igual. Mas como a pessoa, às vezes, vem para uma sessão e a primeira coisa que ela sente é no corpo. Os efeitos na vida, ela vai percebendo ao longo do dia a dia dela. Né, como vai aparecendo os desafios, a forma que ela vai lidando, os sentimentos e tal. Mas, imediatamente, ela percebe no corpo. E é legal que eu tenho um cliente que eu sempre pergunto, e aí, como que você tá, tal. Aí ele fala, aí faz assim, né, respira, porque ele sempre chega com a respiração travada, porque ele tem muito tensionado essa parte do peitoral. Então ele respira, aí ele olha para um lado, olha para o outro, tô ótimo, porque eu não tava conseguindo fazer isso. Ele sempre chega com dificuldade de respirar e dificuldade de virar o pescoço. E não é isso que a gente está trabalhando, né? Eu não estou trabalhando com ele nada muscular, não trabalho com massagem, não trabalho nada disso, né? E eu sempre trabalho com ele nas sessões de trabalhar essa questão da consciência, da desprogramação, dos bloqueios e tal. E ele sempre, o parâmetro dele é no corpo, porque é no corpo que a gente sente mesmo. Né? A Gabi também tem um aluno que uma vez chegou travado, falou que ia procurar físico. Como que é essa história? Ele ia procurar físico, ele faz aula regular aqui, e aí teve um dia que ele falou, não vou pra aula no final do dia, porque eu tô com muita dor, vou procurar fisioterapia, menor condição. Daí eu falei, não, vem pra aula, chega um pouco mais cedo, que eu te libero, e aí você faz a aula, dá uma liberada na coluna, né? E aí ele veio, eu liberei um pouco a coluna dele, e ele fez a aula com muito medo, assim, de machucar tudo de novo, mas ele fez a aula. Acabou, falou, foi ótimo, porque eu nem precisei procurar, eu ia marcar, eu sei que não ia marcar pra hoje, então ela ia marcar pra amanhã ou depois, e eu então nem liguei, porque se eu ligasse hoje eu não ia ter pra hoje mesmo, né? Então ia ser pra amanhã. Aí eu ia voltar amanhã sem dor, então ainda bem que eu não precisei ligar pro fisioterapeuta, porque liberou, mas é porque não é só o físico, né? O yoga, você cuida da saúde física, mas ele foi tendo consciência do corpo, da respiração, do tipo de pensamento que ele vai nutrindo, como foi aquele dia, o trabalho também tinha sido estressante, que ele tinha compartilhado. Então, tudo que você libera na mente, o corpo responde aquilo. Então, da mesma forma que vai pro bem, vai pro não tão bem, né? Não é ruim, mas é um aprendizado também, né? E aí ele percebeu que não precisava, então o yoga traz essa consciência também. De aluno que chega sempre com problema no joelho, relata dor nas costas, eu sempre estou recebendo essa galera, por isso até a ideia de fazer a live sobre isso, de perceber, eu tô conseguindo dormir bem, não tô tendo insônia, me alimento melhor. Já tem aluno falando, nossa, tô liberando um monte de coisa, se emocionou na aula, falou, tô liberando um monte de coisa, é normal, tô ficando louca. E eu falei pra aluna, não, você não tá, é liberação, é consciência. É como se tivesse tudo meio embaçado, aí vai clareando, você vê lá de fundo um jardim verde,
umas nuvens, uma piscina, um mar, né? Vai vendo assim aquela paisagem bonita. Então você não tá vendo direito, você começa a limpar o que está embaçado e enxerga. E aí fica mais claro. Então, na verdade, sempre esteve ali, é que a gente não olhava muito bem. Então, às vezes vem coisa não tão boa, porque precisa sair, né? Não é sempre bonito. E vem as coisas muito boas também. Só que a gente nunca deu muita atenção, né? Sempre está distraído, então a gente começa a perceber isso. E é importante falar, né? O yoga deixa tudo lindo? Deixa. Mas sempre para vir um arco-íris passa pela tempestade. Não é para ser sofrido, mas a gente precisa acessar essas coisas para perceber como eu previno quando elas voltarem, né? Então, às vezes é difícil, mas é muito importante esse aprendizado. Tem gente que falou, passei, não foi tão fácil, mas aprendi a passar por isso sem sofrer e agora eu tô tendo consciência, então tudo que eu faço vai muito melhor. E se você tá bem, é aquela ideia, né? Eu me basto, eu tô bem. Chega amigos, chega trabalho, chega pessoas, chega coisas. E a partir da sua visão, né? Não tem como dar errado. Às vezes para mim o tempo tá meio cinza, pro outro tá meio ensolarado. Então isso faz bastante diferença. E a questão da coluna, junto com a questão energética, é total, né? Aliás, tudo, né? Tudo que a gente pensa, o corpo manifesta. Então depende muito do que você cria. Mas a coluna novamente sendo ressaltada porque quando a gente tem uma densificação, uma questão, uma dor, algum problema na coluna, muitas atividades são limitadas, né, podadas, a pessoa fica muito restrita, atrapalha a vida do dia a dia mesmo, né, a atividade diária, assim. E para não atrapalhar a vida das pessoas, né, o dia a dia delas, qualquer coisa simples, ó, não posso mais andar de bicicleta, não posso mais caminhar direito, correr muito tempo, tem que usar um tênis com assim, com assado, tem que usar um aparelho tal, um tensor. Então, para que a gente previna isso, a pessoa tenha uma atividade tranquila, a gente vai tratando para que ela tenha a mais liberdade possível. E, inclusive, não só a Lu, que trabalha com essa ideia de deixar a pessoa livre, né, autônoma, depois você fala mais sobre isso, mas o yoga também. É que eu quero que vocês façam yoga para ser tipo, vem aqui para abastecer. É igual abastecer o carro, só passo no posto para abastecer, né? Então, eu venho aqui no yoga, abasteço, é minha vida, minha filosofia de vida. Eu já sei tudo que eu faço de forma autônoma quando acontece. Eu me viro já, né? Eu já não preciso mais do professor, eu já consigo me virar. Só recorro ao professor quando tiver alguma dúvida mesmo, mais assim. Então eu vou lá praticar só para manter o meu abastecimento físico e emocional. E aí tem gente que leva como filosofia de vida mesmo, medita, traz estudos, para ser de fato o foco do yoga, né? E a pessoa ficar autônoma, para que ela cada vez mais se vire. Perceber uma coisa, eu já sei o que fazer, já sei que postura fazer, que tipo de respiração, tudo isso. E a Lu também com os atendimentos, né, Lu, para ter cada vez mais consciência. Antes disso, eu vou falar de uma experiência minha, né? Porque a gente tá falando aqui do problema nas costas. É, que eu já vou mudar. Então, problema nas costas, dor nas costas. Final do ano passado, a gente tava nesse processo de mudança, né? De casa e tal. E aí, um dia eu tava sentada na minha mãe, num banco. E levantei e comecei a sentir uma dor absurda no meu cóccix. Absurda. Aí comecei a tomar anti-inflamatório. Aí comecei a tomar anti-inflamatório. E essa dor ela foi prolongando. De repente ela passou. Diminuía, aumentava, né? Dependendo do que eu fazia e tal. E aí a gente mudou para essa casa. E eu já relatei isso em live também. Que quando a gente mudou, eu tava muito na energia de não, a gente tem que fazer, a gente tem que deixar a casa pronta e vamos, e não sei o que, e numa rigidez, assim, as meninas sofreram muito comigo porque a gente tem que fazer, vamos. E eu queria tudo no meu ritmo, e cada um tem o seu ritmo, mas eu tava inflexível. E aí o que aconteceu? Meu cóccix voltou a doer. E doía, e aumentou muito a dor. E aí eu fui no médico, fiz radiografia, comecei a tomar medicamento e tal. E eu tomei medicamento por um tempo, e aí passou, só que assim, diminuiu, mas dependendo do que eu fazia, de novo voltava. E às vezes voltava de paralisar a dor. Não conseguia sentar, parecia gestante, né? Sentando, levantando, precisava de ajuda porque doía muito meu cóccix. E por quê? O que isso tem a ver? Tem uma causa estrutural? Ele falou que não justifica. Né, que eu tenho, como que chama aquilo que eu falei que eu tenho? Nas vértebras? Um desgaste? Desgaste, foi. Né, alguma coisa assim, em 3 vértebras ali, mas que isso não justifica a dor. No cóccix não tinha nada. Mas como que eu tava levando a minha vida? Completamente inflexível.
E o quadril, cóccix é ali na base, né, da nossa coluna. O quadril, ele é flexível. Ainda mais de mulher, né? Porque a gente tem um quadril mais aberto. Então, é para ser um quadril muito mais flexível. E aí, meu quadril travou. Porque na minha vida eu estava inflexível. Então, o meu corpo reagiu ao que estava acontecendo na minha mente. E isso a gente consegue explicar até através da neurociência, né? Porque a gente tem os neurônios fazem as sinapses, que são as ligações ali que enviam um estímulo elétrico para o sistema nervoso parasimpático, que percorre todo o nosso corpo, né? Tem os neurônios ficam no cérebro, o sistema nervoso central, que enviam também a função do sistema nervoso parasimpático, e aí que reflete no corpo. Então a gente costuma dissociar muito. Corpo é uma coisa, mente é outra. E é por isso que eu acho lindo o trabalho que a gente faz, porque a gente integra tudo, né? Eu tô com uma dor no pé. Tá. E aí, às vezes, a gente aparece até doida, assim, né? De tipo, você tá com uma dor no pé, mas por que tá essa dor no pé? Eu bati o dedão, tá, mas o que vem antes disso, né? Antes de você bater, ou sei lá, minha unha travou, tá? O que tinha antes disso? Nath tá aqui com a gente, ela travou um dia também, quer contar essa história? Pode ser, eu ia falar que ia aparecer a voz da lei, né? E aí, gente, boa tarde. Ai, que delícia, tem bastante gente participando. Eu tava pensando exatamente sobre isso, assim, porque eu lembro que quando eu travei, a gente precisa de, mesmo a gente sendo terapeuta, né, a gente às vezes se engana, né, porque a gente não, se perde na correria da vida e não se conecta com a consciência. E eu lembro muito da fala do Rafa, né, que é o nosso acupunturista aqui, que fui muito pedir ajuda para ele. É óbvio que teve outras intervenções ali. E eu falei, olha, travou, eu não conseguia virar a cabeça, eu não conseguia movimentar. E era uma dor, assim, que era olhar para um lado, era bem aguda, assim. E eu lembro que ele falou assim, então tá, agora a gente vai cuidar dessa questão física para que você possa ter uma qualidade de vida, retornar a sua qualidade de vida. Mas vamos precisar investigar o emocional que está por detrás disso. Né? E aí, o quanto a gente está disposta a poder mergulhar, porque é um cavar ali mesmo. E eu cheguei a fazer outras sessões com ele e realmente a gente foi cavando até eu poder entender. Eu falei, uau, então é tudo isso, o meu corpo foi esse comunicador, porque a gente só entende, né? Acho que a Gabi consegue falar isso melhor através das posturas. A gente só consegue concretizar muitas vezes coisas que estão na nossa mente ou na nossa emoção através do corpo. Sim. Né? Então o corpo ele foi ali, paralisou e falou assim, vamos olhar para alguma coisa. Porque eu na minha correria, mesmo gostando, praticando diariamente o autoconhecimento, me vi distraída de algumas situações. Então ficou bem claro para mim, e veio muito claro agora essa fala que ele falou, assim, de vamos ter que investigar o que está por trás disso, porque não é só físico isso. Né? Ele encontrou um acupunturista que sim, é uma ferramenta física, mas ele trouxe isso. Vai precisar melhorar a alimentação, vai precisar cuidar de um monte de coisa. E ainda assim, quando eu estava no processo de atendimento ali com ele, achando que eu estava cavando no lugar certo, né? Ele falou assim, tá, você ainda está se distraindo. Ainda você não está chegando onde é para chegar, né? Então, eu acho que é esse processo, assim, né? O físico, sim, precisa de medicação, precisa de médico, mas é muito mais profundo que isso, gente, porque a gente... Né? Sim. E é muito interessante essa questão... Pega um pouquinho não, cadeira, né? Tá. Essa questão da coluna, né? Porque tá muito ligado com a nossa postura. E quando a gente fala postura, a gente não tá falando só da postura do corpo, a gente fala da postura perante a vida também, né? Quantas pessoas elas são assim, e elas são assim porque elas querem passar despercebida, porque elas têm uma autoestima muito baixa, elas se sentem inferiores, então elas se diminuem, né? Ela não olha assim de frente, com o peito aberto, de tipo, tô pronta para encarar a vida. Ela tem muito medo, então ela se fecha, como se ela estivesse entrando numa concha. E aí acaba ficando corcunda, né? E tem tanto medo que aqui no cardíaco, né, no centro do nosso peito, que é o chakra do amor, né? Para quem não entende de chakra, a gente fala do coração ali, que é a gente onde costuma falar que mora o amor, tá fechado, tá contraído, né? Porque a pessoa ela não está aberta para a vida. Então é uma questão muito sutil. Às vezes a gente acha, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer pilates, porque tem uma questão
ali que já está estrutural. Mas se a gente não olha para dentro da gente, vai voltar. Né? É que nem, por exemplo, uma pessoa que é obesa e faz a cirurgia lá de redução do estômago. Se ela não muda os hábitos alimentares dela, ela vai ganhar peso, o mesmo peso, às vezes mais, conforme o tempo. Né? Então a gente precisa desse autoconhecimento, né? De trabalhar a questão da nossa mente, das nossas emoções, de olhar pra gente, o que a gente tem medo, por que eu lido assim com o meu corpo. Por exemplo, fazer uma aula de yoga é uma prática de amor próprio, né? Porque você está cuidando do seu corpo, você está escolhendo vir e praticar. E às vezes, não quero, não gosto de fazer atividade física, mas ir na academia é questão de amor próprio. E a gente vai sempre pro lado contrário, né? Tipo, eu vou pra academia porque eu quero emagrecer. Então, como seria a gente ir pra academia porque a gente quer se manter saudável, a gente quer prevenir doenças, né? Eu vou pro yoga porque eu tô muito louca, muito ansiosa e socorro, não tô conseguindo lidar comigo. Então, como seria vir pro yoga para prevenir tudo isso? Eu vou pra terapia porque aconteceu uma situação. Então como seria para prevenir essas situações? Pra gente já liberar tudo isso. Isso é prática de amor próprio, né? Mas a gente vai nessa, que nem a Nath disse, nessa distração de quem nós somos, dos processos que a gente está passando, e só vai buscar ajuda quando o bicho pegou. E aí quando o bicho pega, é 2 vezes pior, né? Porque aí leva mais tempo, aí tem mais gasto, aí requer mais tempo, aí o sofrimento é maior, porque daí às vezes a gente chega super desorganizado. E a gente, como está desorganizado emocionalmente, a gente vai trabalhar naquilo, isso se potencializa muito mais, né? Então, é uma prática de autocuidado, tudo isso, né, que a gente está conversando, é prática de autocuidado, não é uma coisa de, só elas estão falando de como evitar dor na coluna. Uma coisa, acho que você podia até fazer algumas práticas de yoga, disponibilizar ali para dor na coluna, né? Mas não é só isso, é para além de tudo isso, né? Acho que tá tudo associado, né? A gente não tá separado, né? A gente começa a falar de dor, porque eu quero evitar, porque eu quero ter qualidade de vida, mas a gente vê que na realidade é um convite pra gente transformar essas coisas, né? Eu, assim, sou terapeuta, mas também sou um ser humano ali, então, né, me desenvolvo também. E quantas vezes, assim, saio de terapia, das nossas trocas, da aula da Gabs, assim, né, de estar num processo ali mais interno, de, nossa, parece que as coisas não estão movimentando, e no dia seguinte, numa mágica, num milagre ali, gente, nossa, quero fazer as coisas, vou me movimentar ali, e de repente eu associei e falei assim, gente, alguma coisa aconteceu naquela aula ali, né? Não era uma dor física, mas era uma dor muito mais emocional, mas que de repente virou uma chave de, pera lá, tem solução para isso, não precisa entrar nesse buraco, né? Então tá tudo associado, não tá separado. Não tá separado. Sim. Que inclusive o yoga fala, né? Corpo e mente caminham junto. Se o corpo tá bem, a mente responde bem. Se o corpo tá mal, a mente responde mal. E vice-versa. Se a mente tá boa, o corpo vai bem. Se a mente tá mal, o corpo vai mal. É sempre junto, né? E esse negócio da distração que as meninas estão falando, o yoga realmente ajuda, auxilia você. Tem prática de meditação, tem encontro de meditação, a ficar presente. Como eu não me distraio e fico presente, percebendo tudo o que acontece comigo e à minha volta, para que eu saiba ter medidas adequadas para agir e fazer tal coisa que deve ser feito, assim, né? E além disso, é se perceber mesmo, porque a nossa mente ou tá no passado ou tá no futuro, então a gente sempre perde o agora. E eu sempre costumo falar isso nas aulas, né? A gente acompanha a nossa respiração para eu perceber como eu respiro, porque a gente não respira no passado, a gente nem sabe se vai respirar no futuro, né? Então a gente só respira agora. Por isso que a respiração ajuda bastante. E se perceber nisso é método de prevenção. Como a Lu disse, é um autocuidado, uma prática de amor próprio mesmo. Para além de cuidar da coluna. A gente fala isso, ajuda, eu posto bastante porque eu estudo a área da saúde, eu gosto, informo, é bom. Chega no corpo, precisa tratar o corpo, ele não é descartado. Mas só vem nele, só chega nele o que antecede isso. O que está na nossa mente, o que a gente sente, o que a gente pensa, né? O corpo vai conduzir isso. A gente não nega o físico, precisa tratar, dar atenção, mas não é só isso. Precisa dar atenção para algo que vem antes. Porque se eu percebo antes, pode até manifestar, mas talvez manifeste com outra consciência. Tem um áudio de um professor conhecido de yoga que ele fala, você tem câncer, né? Ele fala, você pode até morrer de câncer,
mas você morreu até passar pelo processo do câncer consciente. Com certeza você vai morrer mais feliz do que muitas pessoas que morreram de câncer. Porque tem coisa que não tem como mudar. Mas com certeza você vai ficar vai morrer, vai encerrar sua vida, vai mudar o projeto, vai mudar o plano, muito mais feliz do que aquelas pessoas que não têm consciência. Vai sofrer menos. E eu até brinco, gente, investir no yoga, né? Nem questão de dinheiro, nada disso. Mas é de você prevenir investindo em você. Porque de repente o nível que materializa no físico é tão grave que aí você vai ter que realmente investir, gastar muito mais. E aí ou você vai, e aí as pessoas vão, né? As pessoas chegam, tipo, ó, não tem saída, agora chega. Então como seria fazer isso antecedendo? Não tenho, mas sei que minha família tem. Como que eu faço para prevenir? Né? Para não criar esse karma, né? Essa condução genética que vai vindo. Chegou em mim, tá vindo assim, né? Chegou em mim, eu vou virar. Vou fazer o caminho oposto, vai parar em mim, ou não vai nem parar em mim, vou prevenir para não acontecer comigo, com meus filhos e tal, né? Porque tem coisa que é de constelação mesmo, né? Minha tataravó teve diabetes, minha avó tem diabetes, meu pai tem diabetes, aí eu vou ter diabetes, né? Como seria eu não ter isso, por exemplo? E aí que não chega nisso, previne para que não aconteça. E junto disso, essa autonomia, porque é muito legal você ter consciência. Eu tô me conhecendo, eu sei cada parte do meu corpo, não precisa conhecer anatomia, né? Eu como professora, vou orientando, e tá em casa, alunos já relataram, nossa, percebi uma dor no braço, senti uma raiva, ela sabia o que era. A Nath relatou que fez yoga no outro dia, que se mexer. O yoga é movimento, é essa dança, então abre a energia. No dia seguinte ou mais tarde, você quer fazer um monte de coisa, porque você tá vivo, é um negócio que está em movimento. Desbloqueia. Né? Aí você está em movimento, desbloqueado, tudo chega. Mas não é porque chega também, é porque você também está naquilo. Uma coisa puxa a outra, caminha junto também. É muito energético. Que se você nunca sair de casa, você nunca vai ver sol e chuva, né? Então é tipo isso, assim, você precisa pôr para fora, assim, de alguma forma. E o yoga traz essa consciência também para isso. Eu vou evitar que aconteça fisicamente, dor na coluna, que seja, qualquer outra coisa, questão emocional. Minha família é super pra frente, eu não quero ter depressão porque eu passei por uma pandemia, então vou me tratar. E teve a depressão, tudo bem também, acompanha. Tem tantos alunos que eu tive que tomava remédio junto com o yoga e naturalmente o médico foi desmamando. Falou, continua no yoga porque se você continuar, eu vou conseguir tirar o remédio. Então tá tudo bem também, é sempre aprendizado, mas sempre com muito respeito. Você não vai praticar yoga ou vir numa sessão com as meninas se maltratar. É sempre com muito respeito, é sempre no seu tempo, no seu limite, no que você consegue hoje, para ter consciência e ficar cada vez mais com essa autonomia. Olha, agora eu percebo, agora eu sei o que fazer, como agir, tá melhor, tá mais amplificado. Assim. E a Gabi fala de consciência, né? E eu acho muito interessante porque a gente que vem de uma pegada mais espiritualista, acaba muitas vezes negando o corpo. A gente fica ali na mente, eu tenho que trabalhar minha mente, eu tenho que trabalhar meu espírito, porque eu quero ascensionar e não sei o que lá das quantas. E aí o corpo acaba sendo deixado de lado. E quando a gente vai para essas práticas, a gente começa a ter consciência corporal, né? Não é só consciência da situação, é consciência corporal mesmo, né? E aí ele tá fazendo lá uma prática de yoga, nossa, nem sabia que tinha esse músculo aqui, tá doendo pra caraca, né? Porque a gente começa a perceber. E aí a gente começa a perceber qual é o nosso limite. Vocês usam uma palavra, né? Na aula de yoga, que é aquela não violência lá. Um dos ensinamentos do yoga em sânscrito é ahimsa, que significa não violência. Não é só não se violentar fisicamente, nem com você, nem com o outro. É na mente. O que eu penso, às vezes, é uma violência para mim mesmo, né? Então, não violência em todos os níveis, né? Em todos os sentidos. E aí, que essa prática de não violência, eu acredito que vai muito também pro corpo, né? De tipo, tem uma posição, uma postura aqui que eu não consigo, sei lá, abrir tanto a perna, então eu vou até o meu limite. Nessa postura aqui eu não consigo mover tanto o tronco, então vou lá para não me machucar, para não ter uma lesão, né? Não é porque a professora tá botando o pé na cabeça que eu vou conseguir botar o pé na cabeça. Eu dou uma levantadinha de mim, então só, e vou no que eu consigo, né? E aí a gente começa a perceber que a gente faz isso na nossa vida, né? De saber qual é o nosso limite, de saber até onde a gente consegue ir, de saber às vezes falar que não vou dar conta de fazer isso. Isso aqui eu não quero fazer. Começar a trabalhar e trazer
esses nossos limites pro externo? Porque a maioria das vezes a gente vive falando isso aqui, né, Nath? A gente não sabe qual é o nosso limite. Aí as pessoas vão passando por cima, a gente passa por cima. A gente fala, nossa, por que eu inventei de ir nessa festa? Ai, por que eu resolvi pegar esse trabalho? Tô atolada de coisa pra fazer. E é mais um compromisso, né? Porque a gente não sabe o nosso limite. E aí a gente começa a ter consciência do corpo e começa a ter consciência sobre a gente, né? Sobre o que a gente vai fazer, até onde a gente consegue, até onde eu me proponho a ir. E a saber impor esse limite. Que a gente fala, mas é muito difícil. É muito difícil você reconhecer até onde você está disposto a ir. E às vezes a gente reconhece, mas a gente não consegue falar um não. E isso é mais difícil ainda. Porque a gente aprende muitas vezes que tem que aceitar, né? Nossa, apareceu uma oportunidade de trabalho. Vou ganhar mais. Vou rejeitar isso? No meio da pandemia, todo mundo, né, sendo desempregado, planeta em crise, não sei o que, eu vou rejeitar trabalho? Aí você pega o dinheiro que você recebeu ali do salário e gasta tudo com medicação, porque você não dorme mais, você passa a noite virada e blá blá blá, enfim. Então é saber respeitar esse limite também, né? Não só do corpo, mas da nossa mente, do nosso espírito, né? Do contexto de vida mesmo. E de se perceber quando não der conta, quando tá tudo bem, ó, dessa vez eu tô me sentindo culpada mesmo, dessa vez tá pesado mesmo. É uma aceitação quando chega nesse lugar, porque o que faz sofrer não é o sobrepeso, né, a sobrecarga das coisas, por exemplo, né, um dos exemplos, e sim a culpa por estar fazendo uma coisa que de repente não gostaria, né? Então o processo de aceitação também é tipo, eu aceito porque não tem mais o que fazer. Não, eu aceito porque agora tá desse jeito, eu vou aprender com isso. É uma aceitação madura, né? Então esse processo de aceitação é saber também aceitar as oscilações. Hora vai ficar bem, hora não vai, hora vai ter queda profunda, hora vai ficar meio termo, e nessa nuance aí, né, é meio desenho de eletrocardiograma mesmo, é a nossa vida, sabe? Tipo, de saber lidar quando tá tudo bem e quando não tá tudo bem. E eu não tô bem, eu aceito que eu não tô bem, e eu vou socar o travesseiro, e é isso, né? Não tem problema. Ou tô bem e tô realmente radiante, tô vivendo isso. E não, eu não posso ficar mal, eu não sei o que, oh meu Deus, eu tô mal, agora fudeu, né? Agora eu tô mal, perdão a palavra, mas tô mal, agora estragou tudo, agora não dá mais, eu vou ficar doente mesmo, porque eu já sei que eu vou ficar estressada, que eu não vou ter fome, que não sei o que, não adianta, né? Então, é um processo, a gente fala pela gente mesmo, mas aos poucos é um treino ali de saber trabalhar o processo de aceitação. Inclusive tem até uma frase que a monja Coen fala, ela fala assim, eu prefiro o equilibrista do que o equilibrado. Porque o equilibrado está muito focado, de repente ele é muito enrijecido. E o equilibrista está como? Está sempre se equilibrando, né? Nem sempre está em cima como deveria, às vezes cai, às vezes fica no meio, às vezes, né, fica ali meio termo, mas está seguindo. Então é saber também seguir com o que a gente julga pra gente que é errado, que não funciona, que não vai bem. Mas a gente sempre tem que pensar o que é certo pra mim nesse momento, porque daqui a pouco pode mudar. E isso tudo, com essa consciência, por que tudo isso, né? Parece até que fugiu do assunto. Mas tudo isso evita, tá ligado? Evita dor emocional, evita dor de cabeça, que dor de cabeça dá raiva, aí tá estressado porque tá com raiva, aí dói o músculo, fica com raiva porque tá estressado porque tá com raiva, e aí a dor de cabeça triplica e começa a doer a vista. Aí acha que é oftalmologista que mas na verdade não é, só liberar a coluna e descansar a cabeça. Aí tá dormindo mal, aí não come bem, aí perde a fome e emagrece. Aí fica preocupado porque não tá comendo. Então uma coisa uma bola de neve. Então a gente evita muitas dores físicas e emocionais, né? Processo de prevenção mesmo, consciência. E se a gente chegou no físico, bora investigar, né? O último sinal, né? Eu acho que a Gabs adiantou um pouco, eu ia trazer muito isso, né? Nossa, a gente tá falando sobre consciência, mas o que tem a ver com dor física, com dor nas costas? Tem tudo a ver, gente. Eu vou trazer um estudo de caso de uma moça que me procurou para atendimento para dinheiro, para prosperidade. Eu falei, gente, o que tem a ver dinheiro com dor nas costas, né? Porque ela falou assim que, nossa, então tá, né? Porque a gente conversa o que você quer para sua vida, né? Em relação à sua prosperidade, o que tá difícil? Eu trabalho muito, cobro pouco, mas eu não consigo falar não, né? Então a gente vai investigar, né? E o que você quer que mude então? Eu quero trabalhar menos, receber mais por isso, porque eu quero me dedicar aos meus estudos que eu não estou me dedicando, à minha família, aos meus filhos, ao meu lazer, né? E o quanto assim, se ela não tivesse se tocado, o quanto aquilo tá pegando nela,
poderia chegar nessa coisa de, travar umas costas, igual aconteceu comigo, travar um pescoço ali pra poder falar, viu, acorda, você não tá feliz nisso, né? Então, é sobre qualidade de vida. E muitas vezes o quanto a gente, né, novamente tá distraído, porque eu acho que esse é o grande mal do nosso século, do nosso tempo, a distração. A gente vai se distraindo e vai se desconectando, vai perdendo consciência do que a gente sente, pensa do nosso corpo e simplesmente vai cumprindo tabela, cumprindo coisas, cumprindo uma sobrevivência, uma questão ali que, nossa, né, a gente só vive para poder pagar boletos. Então, assim, é falar de dor ali, é falar de yoga, é falar de consciência e tá tudo junto, né? E é sobre a nossa vida também. Uhum. E o corpo... Gente, vocês estão muito quietos. Só a gente tá falando. E o corpo, né, tem até um livro, vários estudos sobre isso, o corpo fala, o corpo dá sinais, porque a gente, e acho que é aí no ponto que a Gabi queria que eu falasse, né, das terapias e tal, porque a gente tranca no nosso corpo muitas coisas, a gente tranca o nosso medo, a gente tranca a nossa emoção, a gente tranca a nossa frustração, a gente tranca a raiva, a gente tranca... uma saudade, a gente tranca memórias, a gente tranca muitas coisas no nosso corpo. E isso pode vir em ganho de peso. Nossa, sei lá, eu passei por uma situação, uma separação e ganhei peso. Ou perda de peso, né? Ou perda de peso. Mas passei por uma separação e ganhei muito peso. Não comecei a comer mais nem nada disso. Tá, quanto de frustração então tem ali, né? De coisas que não foram resolvidas, de tristeza que você não liberou, porque essa coisa do equilibrado e do equilibrista é muito legal, né? Porque a gente acha que a gente tem que ser equilibrado, e equilibrado é não demonstrar emoção. Então, quando eu tô com raiva, eu não posso falar que eu tô com raiva, porque eu tenho que ser equilibrado. Principalmente os terapeutas, né? Sim. Principalmente os terapeutas. Quando eu tô triste, eu não posso chorar. E não é isso. Eu tô com raiva. Lógico que eu não vou dar um soco na cara da pessoa que eu tô com vontade. Sim. Mas eu preciso liberar essa raiva de uma forma, porque senão ela vai trancar. E é onde vem, por exemplo, doença no fígado, né? Que o fígado está relacionado à raiva. Eu tô com uma tristeza e não sei o que. Depois você vai ver, desenvolveu câncer no pulmão, que, né, é onde está relacionado ali a tristeza no corpo. E isso são estudos da medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente precisa fazer essa liberação. Então, quando a gente faz a liberação emocional, né, neurológica, de desbloqueios, de traumas e medos e crenças e julgamentos e tudo isso que a gente trabalha, isso acaba refletindo no corpo. Estou fazendo uma especialização que é de psicoterapia corporal, que é uma vertente ali da psicanálise, né, através de Reich. E fala sobre isso, é corpo, né, fala sobre as couraças musculares que a gente tem, são os 7 lugares do corpo, né, bem ao longo aqui do nosso corpo, basicamente onde estão ali os chakras, bem-vindo, e a gente vai adquirindo essas couraças conforme a gente vai vivenciando a nossa vida. Então, eu tive uma frustração amorosa, ou sei lá, eu tive uma frustração em relação à minha família. Tranca, né, o músculo aqui da parte do coração, que é onde tem os sentimentos, o amor e tal, ele fica densificado, ele fica rígido, o corpo cria um mecanismo de defesa para lidar com aquilo. Então cria uma armadura, uma couraça no músculo. E aí o processo é a gente desencouraçar. E aí vem muita liberação emocional, vem liberação física, para permitir, porque às vezes a gente fica com o corpo rígido, né? A gente não trabalha o corpo e aí fica essas couraças enrijecidas. Então a gente precisa fazer essa liberação. Não é à toa que vem da análise ali de Freud, né? Reich era discípulo de Freud e de repente se separou porque Freud queria ficar muito na mente. Reich começou a perceber ali a questão do corpo também, de quanto tinha essa influência. Porque a gente vai desbloqueando isso e inevitavelmente vai refletindo no corpo, né? E quantas vezes, eu comecei a fazer terapia, você fala, as pessoas falam, nossa, você tá diferente, você tá com um brilho, você tá, sei lá, você emagreceu, você fez alguma coisa, você tá diferente. Porque eu comecei a olhar pra mim, né? Eu comecei a me trabalhar,
eu fui desfazendo de pesos que não são meus, eu fui desfazendo de rancor, eu fui aprendendo a perdoar as pessoas, eu fui me liberando de diversas crenças ali. Até o corpo da gente muda, né? Até a forma, muitas pessoas começam a emagrecer, começa o corpo a tomar uma outra forma, o olho vai ficando vibrante, vai ficando brilhoso, vívido, né? A pessoa muda a expressão facial dela, rejuvenesce, porque a gente está liberando todos esses aspectos emocionais que a gente ficou trancando no nosso corpo. E aí nesse ponto que entra, a Gabi falou das barras, né, de Axis, e as barras de Axis, processos corporais de Axis, que trabalham muito com essa questão do corpo, de trabalhar no corpo em si, mas tem outras ferramentas que a gente consegue também fazer isso, né, como o Theta Healing, a gente vai olhar para aquilo, né, e ver. A gente se conheceu todas no curso de anatomia intuitiva, né, do Theta Healing. Então é muito de estudar a questão do corpo, como a questão corporal influencia na nossa vida. E nesse curso de anatomia do Theta Healing, a gente estudou todos os sistemas anatômicos e quais são as crenças relacionadas a cada sistema, a cada órgão, né? Então isso está muito relacionado. Então, quando a gente faz essas liberações, aí a gente, o órgão vai ficando mais saudável, o corpo vai ficando mais saudável e vai sendo impactado sistemicamente, né? Tudo junto ali. Inclusive, até nas aulas de yoga eu passo, né? Que emoções está relacionada a que órgão, como trata, como libera, como previne. Eu sempre falo, porque a pessoa precisa ter consciência, não é só uma postura. Não estou só esticando meu braço. Aqui, quando eu estico aqui, eu contraio esse lado. O que eu estou contraindo? E por que está sendo contraído? O que é mobilizado? E por conta disso que libera. Tem postura que a pessoa pode até se emocionar na hora, no ato, assim, né? Porque sai. Como que eu trato isso para evitar isso? Postura para tirar cólica menstrual, dor de cabeça, dor nas costas. Então a gente falou das dores nas costas, mas é porque é o ponto máximo, né? O foco da dor tá ali. Parece que tudo cai ali. Mas tem muitas outras coisas e é aquele efeito dominó. Eu libero as costas, eu já penso melhor, porque passa oxigênio pelo meu corpo, eu penso melhor, não tenho dor de cabeça. Se eu não tenho dor de cabeça, eu já enxergo melhor porque eu fiz alguma coisa que clareia, melhora a minha vista. De repente, meu grau melhora. Se eu libero isso, eu trato isso. Quando eu não tenho dor, eu me movimento mais. Então é efeito dominó, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Não é ruim. Pro desequilíbrio. Pro desequilíbrio, pro que a gente julga ruim. Pro desequilíbrio. E é muito engraçado, né, como essas ferramentas funcionam, porque, por exemplo, as barras são pontos na cabeça que a gente estimula. O meu corpo, por exemplo, tem espasmos. Quando eu tô recebendo barras da Nath, também tem espasmos. Sim. E fica lá, o pezinho mexe, de repente a mão. Aí eu tô atendendo, às vezes a barriga da pessoa começa blom, aí ela fica assim, você viu que durante a sessão minha barriga ficou bom? Que tá fazendo liberação, né? Então, se fosse desconectado, o corpo não ia sentir. Mas o corpo pula, às vezes, da maca, várias coisas. Né? E acho que é muito mais porque eu e a Nath, a gente recebe barras com muita frequência, então o corpo já libera essa energia com muito mais fluidez. Mas é muito comum, às vezes você vê o dedinho ali levantando, né? Essa questão que eu falei da barriga ficar fazendo essas liberações. Então o corpo ele tá recebendo um estímulo neurológico, né? Então não tem como a gente desassociar isso. Sim, E trazendo novamente, né, essa questão do dinheiro da prosperidade ali, né? A gente faz todo um circuito ali na mesa vibracional Vênus, que é uma mesa que eu estou trabalhando, e a gente vai limpar os corpos, a gente não vai só ali numa questão, né, energética. O que a Jéssica colocou? Que às vezes precisa de um bolster para liberar. Aqui tem. Sim, é verdade. Pra quem não sabe, bolster é uma almofada. Bolster é pro inglês, né? Em português é uma almofada que a gente usa lá de adaptação, de acessório pro yoga, para relaxar. Mas da importância de tudo que é composto da gente mesmo, assim, né? Então, pra gente poder manifestar, por exemplo, a prosperidade, a gente vai precisar liberar questões que estão no corpo físico, né? Está em todos os corpos. O corpo físico, ele não é extraído dessa mesa, assim. Ele, inclusive, a gente olha ali, vamos ver como está a sua disposição. Teve um atendimento que eu... Né, abrindo um parênteses e trazendo esse link, assim, que eu fiz um atendimento e falei, tá...
olha, muito do que não está acontecendo em prosperidade na sua vida é porque você não se alimenta bem. E a mesa, que é para dinheiro, mostrando isso. Tá, como que tá o seu corpo físico? Nossa, tá zero, assim. Ai, como que tá a sua espiritualidade? Também tá zero. Então tá, como que você quer ter uma qualidade aí de relação com o dinheiro se você não cuida do seu corpo físico? Sim. Tá se exercitando? Não tô. Como que é pra dormir? Nossa, tá muito difícil. Falei, então, né, sabendo que a prosperidade é um conjunto de saúde física, saúde mental, bons relacionamentos e sim, a consequência vai ter o dinheiro lá. Então a gente precisa cuidar, sim, realmente, né? E o quão, né, as ferramentas, assim como o yoga, né, outras ferramentas, barra, Theta Healing, acupuntura, vai nos auxiliar a nos conhecer melhor. Segunda-feira eu atendi um rapaz, um adolescente, que ele tá com alergia no corpo, né, toda assim. E a gente foi investigando, né, abrindo um estudo de caso aqui, para chegar no fim que ele falou assim, eu não quero ser visto, eu tenho vergonha de ser visto. E eu falei, o que acontece quando você fica com alergia? Ah, eu não posso ir pra escola. Então a gente foi investigando, tá, mas aonde que começou que você não quer ser visto? Ah, porque uma vez fizeram uma piadinha na reunião da família comigo, porque eu sempre fui muito gordinho. Aí a gente vai investigando ali, né? Ou seja, o nosso corpo ele é muito inteligente. Sim. Então ele causou ali uma proteção, tipo, não, então vamos colocar uma situação aqui onde você não vai precisar ser visto, então ser julgado pelas pessoas. Não, né? O nosso corpo, ele, por mais que né, a gente julgue enquanto bom ou ruim, mas o nosso corpo vai julgar aquilo que é melhor pra gente. Ah, é melhor ficar isolado, então vamos causar uma alergia aqui, vamos causar uma dor e paralisar, porque isso vai ser melhor pra você. Mas aí a gente vai investigando, a gente vai entendendo que a gente pode se cuidar, que a gente pode se entender, superar esses desafios e viver ainda, inclusive, sem essa dor, sem essas alergias, né? A Nath falou uma questão rapidinho, né, da questão do corpo, que é perfeito, e é bem isso mesmo, né? E isso também a gente traz bastante no yoga. O corpo é perfeito. O que é imperfeito é a nossa mente, ela que causa tudo de bom e de não tão bom na gente, né? Que cria e descria. Mas se você souber ouvir o seu corpo, como Barras ensina isso, não tem como dar errado, gente. A Jéssica compartilhou aqui. Eu quero falar. Ah, pode falar. Depois peraí, Jé, a gente já lê só um pouquinho. Perdão. Pegando esse gancho, né, do que a Nath falou, do que a Ingrid falou, do que a Gabi falou. Ingrid, falta você na live. Do que a Gabi falou e do que a Nath falou, até perdi. Essa questão, né, do ganho secundário, por exemplo, esse estudo de caso que a Nath trouxe é um típico exemplo de ganho secundário que a gente tem. Porque eu até gravei um vídeo essa semana falando de como a gente cria a nossa realidade. E é isso, né? A gente fala, a gente cria a nossa realidade porque eu vou fazer lá a lei da atração, vou criar a casa. Tem um livro, né, da lei da atração que fala isso. A pessoa lá tinha um mural com uma foto da casa, e depois de muitos anos ele foi e comprou aquela casa, e depois que ele lembrou da casa do mural. Mas não é nesse sentido, porque até você chegar nesse nível de cocriação, você tem que passar por um processo muito de limpeza, de crenças, de julgamentos, de emoções, de medos, de trauma. Porque é essa realidade que a Nath falou que a gente cria, né? E quando a gente fala, a gente cria a nossa doença, é isso. Porque a gente tem um ganho secundário com a nossa doença, com o nosso desequilíbrio, com a nossa escassez. E é aí que a gente vai investigar no Theta Healing, ou a gente vai liberar nas barras, né? Porque a gente tem sempre um ganho, porque se não tivesse esse ganho a gente não ia criar. E é um ganho que ele tá nos prejudicando? Tá. Às vezes, eu não tenho dinheiro, mas isso faz eu me aproximar da minha mãe, porque minha mãe fica com pena de mim e me dá dinheiro. Mas eu tô ali buscando dinheiro, só que eu vou ver no meu inconsciente, eu tenho esse ganho secundário. Então é trabalhar nessas questões mentais, que nem a Gabi falou, a mente é imperfeita. Não sei se eu usaria esse termo, se ela é perfeita ou imperfeita. Mas ela tem ali o mecanismo dela funcionar. E aí acaba sendo refletido no corpo também, através das nossas doenças, através dos desequilíbrios, aquele relacionamento que não funciona, né? Aquela falta de dinheiro, aquele trabalho que eu não gosto e me mantenho. Tudo tem um ganho secundário. E a Gabi falou que nas barras a gente aprende a conversar com o corpo. A gente aprende, né? A gente aprende a ouvir o nosso corpo. Inclusive vai ter curso de barras, quem quiser aprender isso,
Sábado. Gente. Tem curso de barras comigo, maravilhoso, gente. Aprende a ouvir o nosso corpo. É uma vida antes e depois de barra, gente. Sim. Você não volta, você sai da caixinha mesmo, gente. E tem que estar aberto pra sair dessa caixinha e ter uma vida maravilhosa. E a gente parece louca, assim, né? Que, tipo, você perguntou pro seu corpo? E é coisa assim, de, eu vou perguntar pro meu corpo que roupa eu quero. Sim. Eu vou perguntar pro meu corpo que comida eu quero. Eu vou perguntar pro meu corpo se é leve eu ir pra não sei onde, né? Se é leve eu fazer determinada coisa. Porque a gente vai entrando em comunhão com o nosso corpo. Porque é o nosso corpo que tá ali lidando com as nossas situações. Às vezes a gente quer comer um lanchão, um Big Mac, um milkshake, não sei o quê. E o corpo não quer. Que é uma saladinha. E às vezes a gente, vou fazer dieta, né? Vou comer só salada às vezes. O corpo fala, nossa, mas tá faltando açúcar. Vamos no McDonald's, por favor, tomar um milkshake de morango, né? Então é fazer essas perguntas e agir da forma que a gente nutra o nosso corpo. E aí a gente evita um monte de situação. Né? Tem uma brincadeira, né? Você fala, você é professora de yoga, você é zen, aí você não toma cerveja, você não come carne. Então você é vegetariana mesmo, Gabi? Eu falei, eu sou o que o meu corpo quer nesse momento. É isso. Né? E quanto a nossa vida muda quando a gente sai dessa distração. Novamente essa palavra vindo, né? A gente sai dessa distração. E do rótulo, né? Sim, dos rótulos e vai para o que se requer naquele momento. Né? Enquanto a nossa vida realmente aí já conecta com prosperidade, quando a gente vê que flui, quando a gente escuta o nosso corpo, a gente está conectado ali. A gente pode evitar um monte de coisa, inclusive as dores, né? Então, o que vai me trazer mais felicidade hoje? Talvez dormir até um pouco mais tarde. Não, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Não, hoje o meu corpo ele quer ficar até mais tarde, né? Vamos concordar que quando a gente não tem dor, a gente fica muito mais feliz. Gente, emocional, dor física, não tô triste, não tô com dor nas costas. Não tá irritado, não tá irritado nos outros. Eu com dor, gente, pelo amor de Deus, tenho que ficar no meu quarto, porque eu vou ficar reclamando na cabeça do mundo, assim. Eu lembrei de uma situação no curso de Theta Healing, né, agora, assim, vou compartilhar rapidinho, acho que já tô dando a hora. Que eu usei aparelho por 1 ano e pouquinho, e aí eu tirei o aparelho e comecei a ver que os dentes de baixo começaram a entortar de novo. Aí eu falei, mas que caramba, gente, eu acabei de tirar o aparelho, eu usei imóvel, eu tenho aquela contenção embaixo e tal, por que tá entortando? Eu comecei a ficar muito preocupada. E aí eu fui no curso de anatomia do Theta Healing e quis trabalhar, porque eu tava encanadíssima com isso, porque assim, o meu sorriso pra mim sempre foi certinho, de repente começou a mudar, me incomodou muito por pôr aparelho, é uma coisa que eu me apego, né? Porque eu sempre ouvi, você tem um sorriso muito bonito e tal, então é uma coisa que eu me apego. E aí a gente foi, nem sei com quem eu fiz essa troca de sessão no curso, mas a gente chegou num ponto que esse dente que estava entortando tinha a ver com o meu tio, que faleceu quando eu tinha 4 anos, acho. E aí, porque eu não fui no velório dele, porque a minha mãe me achou que eu era muito pequena para eu ir no velório. Eu não fui e eu não sabia o que tinha acontecido, então eu senti como se ele tivesse me abandonado, porque eu era muito apegada a ele. E aí a gente vai fazendo uns links de tipo, gente, como assim? O que o dente tem a ver com essa crença? Porque no Theta Healing a gente vai escavando, né? Como a gente diz, a gente vai entrando no nosso inconsciente, subconsciente, para buscar a causa daquilo. E eu falei, gente, que loucura isso! Isso é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, porque eu era muito pequena. E aí foi uma sessão que eu chorei um monte. É verdade, meu tio me botou doido, não sei o quê. E aí começa a remexer tudo e vem tudo à tona pra gente limpar e ressignificar tudo isso, né? Eu falei, gente, e aí eu tô trazendo por quê? Porque é um dente com uma pessoa que morreu, né? E aí, vai falar isso? Nossa, não tem nada a ver, mas tem a ver. E só comentando aqui o que a Jéssica falou, só para lembrar do retiro com a aula de yoga, que foi maravilhoso. Já eu agradeço o seu feedback, você sempre se entrega bastante, é muito legal isso. E só para compartilhar com o pessoal, a gente vai fazer mais retiros de yoga, de silêncio, meditação. Tem um dia... vai ter dia 26, domingo de manhã, eu vou fazer só um aulão de yoga, trabalhando muito a saúde e a consciência. Então eu vou ensinar, né? Vou dar umas ferramentas para a pessoa se autoliberar depois, né? Então eu vou ensinar o que é, como eu sempre falo, né? Que órgão que somatiza, em que parte do corpo, que emoção que vem, né? Em que órgão, como é que funciona isso, como trata, como libera e como previne. E aí eu vou passar algumas ferramentas, algumas técnicas
para a pessoa poder fazer em casa também, além da prática de yoga, além da prática de relaxamento e meditação. Então esse domingo é só um aulão e ensinando também. É o dia 26. Dia 26, domingo de manhã. E mais pra frente a gente faz retiro de silêncio, que de repente é o dia inteiro de retiro, silêncio, yoga, meditação, outras ferramentas. E aí também sábado agora tem curso da Lu de barras. Sim, quem quiser olhar pro corpo. Gente, curso de barras não é curso profissionalizante, não é um curso, eu vou ter que ser terapeuta, eu não quero ser terapeuta, eu vou fazer barras. Não, é curso de autoconhecimento que te possibilita a trabalhar com as barras de Axis se você quiser. Se não, você vai aprender um monte de ferramentas para utilizar no seu dia a dia, vai aprender as barras para se auto-aplicar e vai transformar a sua vida. E vai ter facelift também? Vai ter facelift também no domingo. Porrada no bom sentido, gente. Não vai, desculpa, Gabi, ninguém vai bater em ninguém, assim. Mas é com amor. Mas é algo que realmente chega, gente. Sim. São as coisas que a gente não consegue explicar racionalmente, mas que a gente sente a diferença. Eu lembro quando eu recebi meu primeiro facelift, eu me senti a pessoa mais poderosa, mais linda do mundo, assim. E sem racionalmente saber o que foi feito, mas chegou, assim, né? E o facelift é uma energia muito amorosa, muito de empoderamento. Na verdade, é um grupo de energias que é vendido como rejuvenescimento energético. Mas, gente, é muito além disso. Rejuvenescer é um efeito colateral. Porque você empodera ali, você começa a aumentar sua autoestima, trabalha amor próprio. E vou fazer, a Nath tá aqui na live, então eu posso falar. Sim. No curso que ela fez de facelift, tiramos uma foto antes dela e uma depois, e eu falei, gente, eu preciso postar. Só que foi um antes e um depois completamente fora, assim, né? Porque a gente tira foto de antes e depois do rosto, porque no próprio curso já tem esse rejuvenescimento, porque tem a troca de sessão ali, então a propaganda é o antes e o depois. Você vê que a pele tá mais viva, mais brilhante, diminui as rugas e tal. E aí o da Nath foi o antes e o depois, ela na piscina, toda na mulher cor-de-rosa, tomando pinga, maravilhosa. E fiquei o dia todo na piscina porque eu tinha uma disposição pra viver, assim, né? É óbvio, é algo ali comigo, na minha relação com o amor próprio, com a autoestima, né? Mas foi algo ali de uma disposição de querer realmente estar aproveitando o melhor que a vida tem pra nos dar. E como seria poder viver isso, gente? A gente poder receber o melhor que a vida tem pra nos dar. Eu acho que é pra além do merecimento, mas o quanto a gente ainda precisa discutir o quanto a gente se sente ou não merecedor disso, né? E, gente, tá tudo assim, parece que tá sem conexão, vocês vão falando, vocês começam a falar nas costas, mas tem tudo a ver, gente. É corpo, é sobre a nossa vida, a vida que a gente quer ter, se tem propósito, se não tem, se tá distraído, se não tá, né? E tudo isso vem enquanto uma contribuição. Yoga, barras, facelift, é contribuição, gente, pra que a gente possa expandir. A mesa da... Não, total, gente, total, porque olha, tudo vai contribuindo, gente, tudo assim. A gente vai com uma intenção, vamos rejuvenescer, mas chega em pontos que a gente não tem nem consciência. Eu acho que quando a gente falou ali da mente, porque a mente, como você falou, Gabs? Perfeita. A mente é perfeita e o corpo é perfeito. Eu acho que assim, eu acho que tem a parte do nosso racional que a gente não sabe aplicar, porque nós somos seres racionais, é isso que nos diferencia ali, né, dos animais. A gente tem nosso instinto, mas a gente tem esse racional. Só que a gente... a gente é, assim, regra, somos racionais. A gente utiliza? Não sei. Nós somos ali, né, mas eu não sei, pra mim a gente não utiliza bem, né, dessa racionalidade, né? Mas o quão, assim, é a gente se permitir, né, vivenciar essas experiências para ir para além dessa mente, dessa parte da mente que mente. A mente, ela mente muito, porque a gente cria, gente, às vezes eu posso estar fazendo assim, se você tá ali no processo de encarnação, você vai achar que eu tô rindo de você. Não, sabe não, tava rindo de mim, eu só passei a mão, assim. Sim, né? Sim. E a gente vai criar uma realidade. Eles falam, gente, mas não existiu isso. Não existiu. Sim. Ô, Má, a gente pode fazer o curso quando você quiser, não tem problema. Eu tô abrindo turma agora, mas na verdade é a primeira turma que eu tô abrindo depois de muito tempo, por conta desse negócio de pandemia, de não sei o quê. Eu tava dando muito curso VIP, né? Porque o valor é tabelado do curso. Então, independente se eu tenho 20 pessoas na classe ou uma, o valor vai ser o mesmo. O curso vai ser o mesmo, porque tudo é padronizado em Axis. Então, quando você quiser, só mandar mensagem. Lu, vamos fazer quarta-feira? Se eu estiver disponível na quarta, a gente faz, não tem problema. Mas outras pessoas que tiverem, desculpa, Gabi. Não, pode falar. Sim. Gente, venha sim, e porque com a Lu, né, foi a segunda vez
que eu fiz o curso de barras e ali eu entendi o que era barras. Porque pra mim até então, não resumindo, o que era importante era aplicar barras, era tocar na cabeça. E hoje, eu sou a doida dos processos ali, né? De estar andando sozinha, de estar gravando. Assim, se você ler, você vai entender o que são os processos que a gente utiliza para poder trazer consciência para nossa vida. Então, assim, a Lu tem toda essa facilidade de trazer o porquê, esse fundamentar do porquê utilizar cada ferramenta e você entender, não racionalmente, não com a mente que mente, mas com o corpo de, nossa, isso é uma contribuição, isso vai me ajudar a sair desse ponto de estagnação que eu tô. Sim. E fica o exercício, então, para vocês. Até a próxima live. Olha, uma semana de exercício. Toda quinta, 3h30, lembrando que temos live. Café com expansão. Então, observe a sua coluna, como você senta, como você deita, como você levanta, enfim. Se está ficando muito flexionado, se está curvando, se não está, se está abrindo demais, ficando lá atrás. Observa para você perceber se você tem dor e que tipo de pensamento, sensação e emoção vem com essa dor. E se você está acostumado a ficar muito torta, né? Muito flexionado, se quando você corrige vem dor, porque às vezes a gente está acostumado tanto a ficar errado que quando corrige vem dor. E a dor da correção parece que é aquela dor de mãe corrigindo o filho, né? E a coluna começa a estar até gritando, pelo amor de Deus, volta pro normal. Então observa, porque muitas dores, tudo isso que a gente falou, pega várias partes do corpo, mas a coluna é uma parte grande do nosso corpo que pega bastante dor física e emocional. Então fica o exercício para você observar a coluna. Se você corrigir a coluna, uma boa parte física vai ser liberada, que facilita o caminho para liberar uma boa parte emocional. Fica esse exercício aí. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só escrever para nós, na Casa Expansão, no WhatsApp, para quem tem WhatsApp, para quem não tem Instagram pessoal, vem aqui, aperta a campainha, sinal de fumaça, a gente aparece. Eu acho que eu queria complementar também uma liçãozinha para casa, um poder para casa, né? Então tá, já que a gente tá falando, a gente começou iniciando, né, trazendo essa questão da dor nas costas, e que está relacionado com outros aspectos da vida, vamos para essa questão de trazer menos distração para a nossa vida e mais presença. Estar presente. Né? Então, assim, vou comer, eu vou experimentar, eu vou sentir o cheiro, eu vou escutar o barulho que faz a comida ali. Não mexer no celular. Não mexer no celular, deixar, eu vou ficar meia hora aqui e vou fazer isso. Né? Porque muitas vezes é o que a gente trouxe, o corpo ele vai mostrar algo que a gente está se distraindo, então vamos trazer isso pra gente, não eu só vou descansar, só vou ser feliz no final de semana, só vou descansar no final do dia, quando eu chegar em casa e dormir na minha cama. Então tá, o que eu posso trazer de prazer pra minha vida no dia a dia? É comendo aqui, é numa conversa e realmente prestar atenção no que a pessoa tá falando e falar, você quis dizer isso, né? Trazer esse estado de presença. Então acho que tá junto aí, né? Junto com o exercício da Gabs, mas essa atividade de estado de presença. E eu acredito que com a comida fica mais fácil ali, né? Da gente experimentar e explorar os 5 sentidos. E não esperar só um determinado momento, porque agora sim, tirei as férias, eu vou descansar, agora sim eu vou aproveitar a vida e ter prazer. Não, eu posso aqui, numa simples atividade cotidiana, porque todo mundo tem que comer todo dia, conseguir fazer esse exercício de estado de presença. Observar a coluna e estar presente, não tem que estar presente, né? Bem isso. Aproveitando esse gancho da Nath, não falando vai me vir das coisas, gente. Ela tem duração de 10 horas hoje. Se deixar, a gente fica. Porque ela falou, né, de comer, de estar ali presente. Eu já até gravei um vídeo também sobre isso. Tem no meu canal no YouTube, quem quiser assistir lá, tá? Muito blogueira. Luana Próspero, acho que é meu canal. E é um vídeo que eu nem lembrava que eu tinha, mas a aluna da Gabi trouxe, falou, eu vi seu vídeo e tal. E eu, nossa, nem lembrava. E ela falou que, depois desse vídeo, mudou toda a minha concepção de comer. Porque comer consciente, né, a gente vê o sabor, né, o que eu vou escolher, a quantidade e tudo isso. E estar consciente do que a gente está comendo, né? E eu trago nesse vídeo o que eu estou comendo e quem eu estou comendo. Porque às vezes a gente está comendo, assistindo um jornal e a gente está comendo aquelas desgraças, né? Às vezes eu tô comendo com ódio de alguém e aí eu tô comendo aquela pessoa e aí a gente começa a comer descontroladamente, a gente não tem consciência daquilo. Às vezes eu tô comendo, sei lá, uma saudade. Então, é um processo, né, de ir se perguntando o que eu estou comendo e quem eu estou comendo, para você ter consciência do que está ingerindo, né? Não só o alimento, mas as emoções que estão sendo colocadas para dentro do seu corpo também. E é isso. Esse vídeo tá explicando no meu canal do YouTube. Entrem lá, eu vou colocar em algum lugar, sei lá,
muito mais complexo, né? Muito mais, a explicação muito mais aprofundada ali. E é isso, gente. A gente agradece a presença de vocês. A live vai ficar gravada. Vai. E passa para quem precisar. A gente está aqui disponível. E gratidão. Gratidão a por todos que tudo. participaram, gente, pela disponibilidade, pelos Sim. comentários e pela presença de estar aqui, por você escolher, por você, né, poder ganhar um pouco de consciência e expandir junto com a gente. E assistir depois também, para quem for escolher Sim, assistir gente, depois. sim. Tá bom? Um super beijo Beijo. e até quinta que vem às 3h30. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.